Hoje eu quero falar com a mulher que está passando por um momento de correção e está chamando isso de rejeição. Com a mulher que está passando por um processo de ajustes, de perdas e de conflitos internos e está pensando assim: Deus se esqueceu de mim. Mas a palavra diz completamente ao contrário disso. Lá em Provérbios 3:12, Deus repreende a quem Ele ama. Seja muito bem-vinda a mais um Devocional da Manhã, o lugar onde você é curada, acolhida e direcionada, não por mim, mas pelo próprio Deus. A minha maior missão aqui, minha irmã, é te guiar ao secreto, o lugar onde você vai criar relacionamento íntimo com o Pai. Eu te apresento um Deus Pai, um Deus que não abandona, um Deus que te ama e que tudo que Ele mais quer é te ver sorrir. Aqui é o lugar onde você vai florescer. E eu quero te convidar para desacelerar agora a mente, o coração, estar aqui de corpo, alma e espírito, entendendo que você vai ouvir a palavra de Deus, então foge das distrações, não permita que nada tire a sua atenção nesse momento. Faça do devocional a tua prioridade diária, o lugar onde você vai ouvir Deus falar com você. Tenha sempre a tua Bíblia em mãos para que você acompanhe a leitura juntamente comigo. E se eu posso te dar um conselho, cria o hábito de ter um teu caderno de guerra, minha irmã. O teu caderno ali, ó, onde você vai externar tudo aquilo que está dentro de você, vai colocar para fora. Você vai pontuar as coisas principais que Deus falou com você, de que maneira você pode viver o que será ministrado nesse devocional. Então, é o caderninho ali que você vai escrever tudo aquilo que o Senhor revelar ao teu coração. Tenha o caderno em mãos, vai pausando, faça desse momento realmente um lugar onde você vai se aprofundar nos mistérios do Senhor, minha irmã. Então, abre a tua Bíblia em Provérbios 3:12, que diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. Glória a Deus por essa palavra. Aqui o Senhor, minha irmã, ele está se comparando com um pai terreno, com o nosso pai. Eu não sei como é que foi o teu pai, eu não sei como é que foi a tua criação, mas nós sabemos que o papel de um pai na vida de um filho é o norte. É o pai que repreende, é o pai que ensina, é o pai que educa, é o pai que faz com que aquela criança ela entenda o que é certo e o que é errado. E nós não podemos ser pai e mãe permissivos, né? Nós precisamos ser pai e mãe que orienta e que ensina o caminho da verdade, que ensina o que é certo, que ensina princípios e que ensina valores. Então, assim como um pai ele assume esse papel na vida de uma criança, na vida de um filho, assim como um pai. Ele não diz sim para tudo que o filho quer, porque aquele filho ele está em crescimento, ele está em formação de caráter. Ele não sabe o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é perigoso e o que não é. Ele precisa do pai para ser o farol dele. Ele precisa do pai para ensinar o caminho certo. E muitas das vezes, sim, aquele filho ele se revolta contra o pai porque ele não entende o porquê de tantos nãos, o porquê de tanta repreensão. Mas nós, adultos, nós sabemos que se nós falarmos sempre sim para os nossos filhos, eles vão cair num precipício. E da mesma maneira Deus é comigo e com você. Então, muitas das vezes, quando nós recebemos essa repreensão da parte do Senhor, minha irmã, quando nós somos repreendidos por Deus, nós achamos que isso é falta de amor. Mas o que eu tenho para te dizer é que correção não é para te destruir. Quando Deus ele te corrige, ele não está te corrigindo para te destruir, para te ferir, para te humilhar. Porque Deus, ele só corrige filhos, ele não corrige estranhos. Então Deus, minha irmã, se Ele está te corrigindo, se Ele está te chamando para perto, se Ele está chamando a tua atenção para corrigir os teus passos, para corrigir a direção do teu caminho, é porque você ainda está no centro do cuidado de Deus. É porque Ele te ama, é porque Ele quer ver o teu bem, Ele quer te ver florescer, Ele quer te ver crescer, Ele quer te ver sorrir. Mas muitas vezes, minha irmã, nós temos o pensamento e a convicção
que a correção é sinônimo de humilhação, que a correção é falta de amor. O mundo, ele passa a mão na cabeça. O mundo, ele diz que pode tudo, mas Deus não. Deus corrige por quê? Porque ele vê o nosso futuro. Então, muitas das vezes, o mundo vai te dizer, pode, e Deus vai te dizer, não, não pode. Porque Deus, ele sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 anos. E ele sabe que se você for por aquele caminho ali, você vai cair, você vai tropeçar, você vai se machucar, você vai se ferir. E muitas das vezes as mulheres, elas rejeitam a correção porque elas confundem que o amor é conforto. Então, se Deus me ama, eu preciso que ele diga sim para tudo. Se Deus me ama, ele não pode dizer não para mim. Ele não pode demorar a me dar o que eu quero. Porque lá na nossa infância, isso foi introduzido na nossa mente e ficou condicionado nas nossas memórias. E nós entendemos que amor é permissivo. Porque eu te amo, eu tenho que fazer tudo por ti. Mas não é assim que funciona. O amor verdadeiro, ele corrige. O amor, ele é verdade absoluta, ainda que doa. E Deus, ele nos ama dessa maneira. E essa palavra, ela diz isso para mim e para você hoje. Deus, ele repreende a quem ele ama. Então, se Deus não está te repreendendo, minha irmã, alguma coisa está errada. Porque você não é perfeita e muito menos eu. E quando nós vamos criando a intimidade com Deus, minha irmã, e nós vamos priorizando o momento de estar com o papai, a gente começa a ouvir aquela voz, aquele direcionamento de uma forma tão nítida, porque o Senhor, ele fala ao nosso coração, lá no íntimo do nosso coração. E eu lembro que num determinado momento da minha vida, eu estava lutando para fazer uma campanha na madrugada, 3 horas da manhã. O Senhor pediu para mim 7 dias, porque eu buscava sabedoria em Deus. Sabedoria. E o Senhor falou para mim, desce na madrugada, 3 horas da manhã. Minha irmã, foi uma luta para mim terminar essa campanha. Eu começava a fazer um dia, 2 dias, porque tu sabe, batalha na madrugada é luta espiritual. O inimigo não quer, porque ele sabe que na madrugada, o que a palavra de Deus diz? Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Porque na madrugada ali, minha irmã, tu tá dizendo para Deus assim, ô Jesus, eu abro mão do meu conforto, do meu sono, do melhor sono para estar contigo, Pai. Então não é possível não, Jesus, ele se levanta do trono, ele coloca um assim, ó, só para te escutar. Porque ele vê a intenção do teu coração. Na madrugada ninguém tá te vendo, é só tu e Deus, minha irmã. Então, é na madrugada que acontecem as maiores lutas no mundo espiritual, enquanto a gente está dormindo. E a gente precisa muitas das vezes se reverter em oração. Por isso que o Senhor pede para orar na madrugada. E ali foi uma luta para mim. E um dia, naquela batalha dentro de mim, eu acordava de manhã me sentindo um lixo. Meu Deus, não consigo, meu Deus, não consigo. Minha irmã, eu ouvia aquela voz como um pai. Mas foi um pai falar comigo. Sabe aquele pai rígido? Aquele pai que tá pronto para descer o Chico na gente? Aquela voz muito forte, falar, não foi uma voz branda, aquela voz de amor, não, foi aquela voz de repreensão. Se fosse para trabalhar, se fosse para fazer qualquer coisa, 3 horas da manhã, 2h30, tu tava lá. Mas como é para mim, é de qualquer maneira, porque eu não sou prioridade. Minha irmã, aquilo foi como um soco no meu estômago, porque eu já trabalhei para os outros CLT. E realmente meu patrão mandava eu chegar às 5 da manhã, 4h30 eu tava lá. Aqui para fazer os brownie, quando era só eu na cozinha, minha irmã. Eu começava a produção na madrugada, que era só eu. 3 horas da manhã em ponto, Deus o livre. E para Deus é desculpa em cima de desculpa. Entende? Então, muitas das vezes nós não aceitamos a correção de Deus. Nós não entendemos por que tantas portas fechadas. Nós não entendemos por que tanto não. Nós não entendemos o silêncio. Aí nós nos revoltamos contra Deus, achando que nós somos alguma coisa para botar Deus na parede. Já viu aquela oração que diz assim, Senhor, se tu não me der, ó, tá difícil para mim continuar. Você pode achar, não, isso é absurdo. Tem gente que fala assim, minha irmã.
Eu falava no início da minha caminhada com o pai que eu não conhecia, eu pensava que Deus era barganha. Ah, eu vou fazer isso para Deus me dar isso. Deus não é dessa maneira, não. Com Deus não funciona assim. Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Entende? Então, se Deus, ele ainda está tratando com você, se Deus ainda está te puxando, se Deus ele está ali, ó, te chamando, filha, não vai, não é assim, a porta fecha na tua cara, e a fulaninha que era tão tua amiga não te responde mais, sumiu, o marido foi embora, levantou os pés, sumiu também, minha irmã. Por quê? Porque era uma pedra de tropeço no teu caminho, Deus ele sabe. Só que às vezes tu tá tão acostumada com a dor, que quando Deus levanta os pés, tu ainda acha ruim ainda, minha irmã. Tu ainda acha ruim ainda. Então, se tudo isso ainda acontece na tua vida, é porque Deus ainda te ama. Ele ainda se importa com você. Ele não desistiu de ti, minha irmã. Ele não desistiu de você. Ele te ama tanto. É que você vê o hoje, você vê o agora, você só vê o não, a porta fechada. Mas Deus, ele sabe a consequência dessa porta aberta, desse ciclo que você tá, dessa amizade que você tem. Ele vê o futuro disso. E quando você se coloca na presença de Deus, na posição de filha, minha irmã, quando você fala para o Senhor, faz em mim a tua vontade, eu tô aqui, Jesus. Eu não vejo o meu futuro, mas o Senhor vê. Então, toma conta da minha vida. Aí tu entrega a tua vida a Deus, aí as coisas começam a acontecer. Entende? Aí tu pensa que Deus tá contra ti. Não tá, não. Porque ele repreende a quem ele ama. Assim como um pai repreende ao filho a quem quer bem. Então, se o teu pai também te dizia não, se o teu pai às vezes te espancava pra te entender que não era pra te fazer aquilo ali, minha irmã. Ele tinha a forma dele de educar. Entendeu? A minha mãe também. Quantas pisas eu não peguei da minha mãe, porque ela falava pra mim não mentir, eu mentia. Ela falava pra mim não fazer isso, eu fazia. E ela, ó... Entendeu? Porque ela me amava, era a forma dela de dizer não é assim, criatura, porque ela aprendeu assim, ela repetiu o ciclo. Com Deus não é diferente, não. Com Deus não é diferente. Ele nos ama. E olha aqui a diferença, porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o Pai repreende ao Filho a quem quer bem, porque Deus não compara o amor dele com o ser humano. Entende o mistério da palavra de Deus, minha irmã? É um mistério que só o Espírito Santo revela. Deus, ele não fala assim, ah, eu te amo como a tua mãe te ama. Não, porque ele sabe que a tua mãe, minha irmã, quando tu bater de frente com ela vai continuar te amando, mas não é o mesmo vínculo. Tu vai crescer, tu vai criar a tua vida, vai ser diferente, vai ser, tá entendendo? O amor de Deus, ele é incomparável. Tem mãe que abandona, tem mãe que joga fora, tem mãe que mata. Mãe mesmo, que pariu, que gerou, tudo mais. Tu sabe disso. As notícias estão aí. É mais normal do que a gente imagina, né não? É, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, né? O Novo Testamento diz isso, no fim dos tempos haverá pai contra filho, filho contra pai. É assim que funciona. É o final dos tempos, Satanás está solto, minha irmã. E ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós não ocupamos a nossa vida com o Senhor, Satanás ocupa a nossa vida para destruir, para matar e para roubar, porque ele precisa de uma matéria, ele é espírito. Ele não age sozinho. Ele precisa de uma brecha. Tá entendendo? Então, o amor de Deus, ele é incondicional, ele é incomparável. Não tem como comparar o amor de Deus, minha irmã. Por isso que ele diz aqui, porque o Senhor repreende a quem ele ama, assim como um pai repreende ao filho a quem quer bem. Todo pai quer o bem do filho. Pode ser o que for, traficante, ladrão, bandido, tudo, mas ele quer o bem do filho. Ele quer o bem do filho. E é por isso que Deus, ele repreende. Porque a repreensão, ela forma caráter, ela forma maturidade e identidade. Se Deus fosse fazer tudo o que tu quer, tu imagina, hein, minha irmã? Tuas vontades lá atrás, quando tu não tinha uma mentalidade madura. Imagina se Deus tivesse feito tudo o que tu queria lá atrás, tivesse casado com aquele namoradinho lá da quinta série. Imagina. Onde tu não estaria hoje? Onde eu não estaria, hein? Meu Deus, não ia estar aqui não falando contigo. Entende? Então, hoje eu quero trazer para a tua consciência isso. Não entenda a correção com falta de amor, minha irmã. Deus, o amor de Deus não é permissivo. Ai, eu vou fazer tudo por ti, minha filhinha. Passar a mão na tua cabecinha.
O amor de Deus, ele é formador, ele forma um caráter, ele forma uma mulher de Deus, ele forma uma mulher de fé, uma mulher que luta, uma mulher que guerreia, ele forma, o amor de Deus, ele nos forma, o amor de Deus, ele nos molda, e quando a gente é moldado, dói, minha irmã, fala a verdade. A massa é para amassar, é para moldar. O amor de Deus não é permissivo, o amor de Deus é formador. A correção, ela não é para te destruir. Entenda isso, por favor. Então pode ser que essa correção de Deus, ela gerou raiva em você, porque você entendeu que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que Deus não quis fazer, que Deus te corrigiu, que Deus te repreendeu. Porque você acreditava tanto que aquilo ia dar certo, tanto, e quando você ouviu o não de Deus, foi devastador para você. Entende isso? Aí você pega essa correção, esse não de Deus como, meu Deus, ele não me ama. Que Deus é esse? Porque eu achei tanto que era o homem da minha vida, eu achei tanto que essa empresa ia prosperar, eu achei tanto que ia dar certo. E não deu, e foi não. E eu não consegui passar no concurso, eu não consegui abrir a empresa, eu não consegui casar com esse homem. Porque tu vê só o agora, Deus vê lá na frente. Foi livramento, dá glória a Deus. Ele corrigiu, ele repreendeu, ele fechou a porta, ele afastou, porque ele te ama. Talvez essa palavra tenha sido hoje para ti refrigério para a tua alma, para te entender o quanto que o amor de Deus, ele cuida de ti, ele cuida dos detalhes. Então não questiona, minha irmã. Se tu tá no centro da vontade do papai, ele é tudo na tua vida. Tu tem relacionamento com esse Deus, minha irmã. E relacionamento mesmo, de todo dia falar com ele, de estar do ladinho dele, não fazer se não falar com ele, não apresentar para ele os detalhes da tua vida, minha irmã, os detalhes da tua vida. E não deu certo aquilo ali, não se preocupa não, descansa no Senhor, tu é filha dele. Tu é amada do Pai, Deus o livre, minha irmã. Jesus te ama tanto. Alguma coisa, de alguma coisa ele te livrou. Só confia. O que falta para mim, para você, muitas vezes é confiar em Deus. Então, que hoje você possa receber a correção de Deus com humildade. Entendendo que se ele repreendeu, se ele fechou a porta, é porque ele te ama. Então agora olha para dentro e responde para você mesma. Por que tanta revolta? Por que tanta impaciência? Se você diz que ama Deus, se você diz que é filha de Deus, se você diz que confia em Deus, por que que você está tão revoltada? Por que tanta tribulação na tua mente? Por que tanto medo? Você não confia? Vai dar tudo certo, só continua amando a Deus, priorizando a Deus, se movimentando. Ele vai te direcionar, minha irmã. Deus me tirou da pobreza, da escassez, da miséria, de uma vida de humilhação e me trouxe para a prosperidade. Somente com brownie, minha irmã, vendendo brownie. Uma empresa familiar com 3 pessoas. Eu fabricando, minha filha e meu marido vendendo. É milagre, minha irmã. Ninguém entende. Nem o gestor. Quando ele olha o faturamento, ele não é possível. É Deus. Porque a graça dele nos alcança e graça é favor imerecido, entende? É porque a gente faz com propósito, a gente faz com amor. Não tem como Deus não mover o coração dele não, minha irmã. É porque o nome dele é glorificado todos os dias. Porque a gente sabe que é por ele, é por causa dele, para ele são todas as coisas. Ele é a prioridade da nossa vida. A gente erra sim, minha irmã. Nós não somos perfeitos. Nós estamos longe da perfeição. Mas nós amamos tanto a Deus, nós temos tanto medo de perder a presença dele. E quando o ser humano ele entende que sem Deus ele não é nada, minha irmã. Aí o Pai se alegra. Aí o Pai se alegra. Que essa presença possa inundar o teu ser. Que esse sentimento de necessidade da presença do Pai possa inundar o teu ser e que tu possa entender que o amor de Deus não é permissivo. Ele vai dizer não, ele vai fechar a porta, porque ele te ama e ele sabe o que é melhor para você. Então hoje entenda, se você confia,
se você descansa, se Ele é o teu Deus, se Ele é o teu Pai, por que você sente medo? Por que você se revolta quando Deus diz não? Tá doendo? Tá, porque Ele te ama. Porque Ele tá formando o teu caráter. Ele tá formando a tua identidade. Ele tá formando a tua maturidade. Então nem sempre vai ser sim. Nem sempre. Que você possa entender isso com humildade hoje. Que você possa receber da parte do Senhor a correção com humildade, como uma verdadeira filha de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar por ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Que palavra linda, Pai. Que palavra de amor que o Senhor nos trouxe hoje, Senhor. Eu te agradeço porque sim, o Senhor nos ama. E sim, por nos amar, o Senhor também nos repreende, o Senhor nos puxa, Pai. O Senhor nos para, o Senhor fecha a porta. Muitas vezes nós não entendemos, nós ficamos sem entender, nos revoltamos contra Ti. Mas hoje, mediante essa palavra, eu quero dizer para o Senhor que eu te amo e que essa irmã que me ouve também, ela entende agora, mediante a ministração desse devocional, que se a porta se fechou, se aquela pessoa se afastou, se o Senhor disse não ou simplesmente ficou em silêncio, é porque o Senhor sabe o que é melhor, porque o Senhor repreende a quem o Senhor ama. E nós cremos nessa palavra, Senhor. Nós cremos nesse amor genuíno, nesse amor incomparável, nesse amor que não tem ser humano nenhum, Pai, nenhum. E nós hoje recebemos essa correção com humildade. Sim, Deus, eu te dou liberdade para me corrigir. Eu te dou liberdade para me repreender. Não deixe eu fazer tudo o que eu quero, porque eu sou um ser humano limitado. Declare agora para Deus, minha irmã. Fale para Ele que você também permite que Ele te repreenda, que a porta se feche, que aquela pessoa se afaste. Você permite que Deus ele fale não para você, que Ele te repreenda, porque é o melhor para você. É necessário muitas das vezes passar pelo deserto. É necessário muitas das vezes ser repreendido por Deus. Permita o Senhor te repreender. Permita Ele ser o teu Pai. Acesse hoje essa paternidade. Ele precisa dessa permissão. Porque o Senhor ele não é como Satanás, que precisa de uma brecha para entrar e destruir tudo. Não, Ele precisa de permissão para transformar a tua vida. E muitas das vezes essa transformação ela vem com dor, porque é necessário. Então que hoje, Senhor, Tu possa visitar essa irmã, Tu possa renovar a força, a fé, a esperança, restaurar o coração, a fé dessa mulher, curar as feridas, os traumas, que ela possa liberar perdão para quem precisa ser liberado, para que o Senhor também a perdoe. Que o teu relacionamento com ela possa ser restaurado, que ela possa entender a dependência que ela tem de Ti, Pai, hoje, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, minha irmã. Entregue nas mãos do Senhor tudo aquilo que está tirando a tua paz. Entregue nas mãos do Senhor tudo aquilo que está tirando o teu sossego, tudo aquilo que está fazendo com que você não tenha tranquilidade, esperança, fé. O Senhor é contigo. E se Ele te repreende é porque Ele ama. Porque a correção de Deus, minha irmã, não significa que Ele te abandonou, não significa que Ele te esqueceu. A correção de Deus significa amor. Amor. Que essa palavra ela possa ter encontrado o teu coração. Muito obrigada por me permitir semear na tua vida. Se esse devocional falou com você, deixa o teu comentário, deixa o teu testemunho. Que parte o Senhor falou contigo aqui? Qual foi a correção que você recebeu de Deus e você sentiu no teu coração, mas hoje você entendeu que foi necessário? Quantas portas se fecharam lá atrás e você se revoltou, não entendeu e hoje você dá glória a Deus porque você entendeu que foi livramento? Conta aqui o teu testemunho. Outras mulheres precisam ler, precisam ser alcançadas, a fé delas serão aumentadas através do que Deus fez na tua vida. Se o Espírito Santo te lembrou de alguém aí, que precisa ouvir essa mensagem, compartilha também, deixa o teu like. Muito obrigada, minha irmã, por estar aqui fazendo parte dessa família. Que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe. Amanhã eu te encontro aqui novamente.